Me fala a verdade, você tá com a louça suja ali na pia que você tá arrastando pra lavar porque você tá com preguiça? Comenta sim ou não aqui embaixo que eu quero saber quantas pessoas que estão vendo esse vídeo que estão com a louça suja na pia. Já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou dar 11 dicas práticas de como evitar arrastar com a barriga as nossas coisas pra fazer. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Uma coisa que é muito comum quando a gente tem muita coisa pra fazer, entre coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta de fazer, é arrastar com a barriga esta coisa. Traduzindo, é deixar pra depois, é ficar deixando pra depois, é ficar adiando aquilo que a gente precisa fazer, e tá aí o inimigo da organização. Então nesse vídeo eu vou falar 11 coisas que você precisa fazer aí pra evitar arrastar com a barriga as coisas que você precisa fazer. A primeira coisa de tudo na vida é entender por que você tá adiando essa tarefa. Você tá com preguiça? Você não gosta dessa coisa que você tem que fazer? Você tá fazendo obrigado? Você disse que ia fazer, mas você não sabe muito bem se você devia fazer? Entender essas coisas, ter resposta para essas perguntas, ajuda você a parar de procrastinar. Ou seja, ajuda você a parar de adiar as coisas que você precisa fazer. Você precisa entender por que você não quer fazer aquela coisa. Funciona muito bem se a gente entende o motivo pelo qual a gente tá passando por aquilo. Porque, logicamente, você consegue encontrar respostas para poder sair daquele buraco. Sair daquele momento estagnado que você tá. Daí entra uma segunda coisa que a gente precisa entender. Essa tarefa que você precisa fazer, ela é realmente importante? Ou você colocou aí pra fazer no seu dia só por colocar? Por exemplo, você pensou em colocar, sei lá, aquele quadro ali na parede. Você nem gosta tanto dele assim, você nem quer tanto pôr ele assim, mas mesmo assim você falou que você ia pôr. E aí você tá arrastando isso com a barriga. Talvez seja porque não é tão importante, não vai fazer tanta diferença na sua vida se você fizer ou não fizer. Você colocou uma coisa aí pra fazer no seu dia que nem é importante, que nem é relevante na sua vida. Pra que você vai gastar tempo fazendo isso? Terceiro ponto, você prometeu que você ia fazer essa coisa pra alguém, mas você não quer fazer. E agora você tá com esse probleminha aí dentro de você que vai tomar o seu tempo de outras coisas que você precisa fazer, que são mais importantes pra sua vida, que são mais importantes pro seu trabalho, só porque você prometeu uma coisa sem pensar. Você virou pra outra pessoa e falou assim, não, tudo bem, deixa que eu faço. Eu sou a rainha de fazer isso. Tá, agora eu tô um pouco melhor, mas eu sempre fiz isso. Eu virava pras pessoas e falava assim, não, daqui, deixa que eu faço. E aí eu ignorava todas as outras coisas que eram mais importantes pro meu trabalho e pra minha vida, colocando na frente uma promessa que nem ia fazer tanta diferença, nem pra pessoa, nem pra mim. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Antes de você prometer alguma coisa pra alguém, antes de você prometer que você vai fazer alguma coisa, que você vai usar um pedaço do seu tempo, do seu dia, uma hora do seu dia pra fazer alguma coisa pra outra pessoa, para e pensa. Isso é importante pra outra pessoa? Precisa necessariamente que você faça, que você use um tempo do seu dia, que você sabe que é muito precioso, que você tem que fazer outras coisas pra fazer essa coisa que você prometeu? Quando a gente promete alguma coisa pro amigo, pro parente, não importa, você tem que lembrar que você vai usar um tempo da sua vida e que possivelmente você vai ficar arrastando, adiando uma coisa que é importante pra você. Então, antes de prometer qualquer coisa pra outra pessoa, olha a visão geral do seu dia. Dá pra você fazer isso? Você vai poder fazer isso sem ficar arrastando uma coisa que é mais importante que você faça? Para pra pensar. Quarto ponto, seja realista. Quanto tempo demora pra fazer essa coisa? Por exemplo, você decidiu que você vai organizar seu guarda-roupa. Quanto tempo você demora pra fazer isso? Você tem noção de quanto tempo você demora pra fazer isso? Às vezes a gente não sabe exatamente quantas horas vai demorar pra organizar o guarda-roupa, ou quantas horas vai demorar pra você arrumar a estante de livros, ou lavar o banheiro. Mas você precisa ser realista estimando o tempo, porque é assim que a gente consegue planejar isso dentro da nossa agenda. Vamos supor aí que pra você organizar sua cozinha você demora 1 hora. Entre lavar a louça, enxugar a louça, guardar a louça, limpar o fogão. Se você tem noção de quanto tempo você demora pra fazer isso, é mais fácil você encaixar na sua agenda e aí é mais fácil você se planejar. Por quê? Você olha ali no seu dia e fala assim, bom, se eu pegar 1 hora da minha vida, eu resolvo esse problema aqui. E aí você sabe quando começa e quando termina. E aí você não vai ficar arrastando, porque se a gente não sabe quando começa, quando termina, a gente vai arrastando e vai deixando pra lá e fala, ah, quando sobrar tempo eu vou. Ah, não, daqui a pouco eu faço. Ah, não, aqui tá tão mais confortável, depois eu vou, depois eu faço. Porque você não tem noção de quanto tempo da sua vida isso vai levar. Se a gente se programa, se a gente estima o tempo que a gente precisa pra fazer as coisas, diminui a chance de a gente arrastar com a barriga, porque a gente já sabe a hora de começar e a hora de terminar. Lembra sempre que assim, quando é a primeira vez que você vai fazer
determinada coisa, você não tem uma noção exata de quanto tempo leva pra terminar essa coisa. Mas seja realista, não estima um tempo muito apertado, porque senão você pode se decepcionar. Eu já falei aqui em outros vídeos, isso é muito importante. Quando a gente pensa em organização, a gente tem que se decepcionar o mínimo possível. Porque se a gente planeja fazer uma coisa e essa coisa não dá certo, ou ela toma muito tempo, ou ela fica muito mais complicada porque não estava planejada direitinho e organizada, isso te desestimula, isso te desanima, e aí você não quer fazer mais. Da quinta coisa, você vai virar pra mim e falar assim: ah, tá, Daphne, você tá aí falando, toda linda, maravilhosa, falando, planeja, mas como faz isso? Já falei aqui também neste canal de organização que transformar as nossas obrigações, transformar as nossas tarefas em compromisso dentro da nossa agenda, como se fosse um compromisso com uma outra pessoa, como se fosse uma reunião com outra pessoa, ajuda a gente a se planejar e se organizar. Por quê? Quando você cria um compromisso, é meio que uma obrigação. Eu gosto de chamar de compromisso porque essa palavra, pra mim, pelo menos, dá uma sensação de, tipo, reunião de negócios, sabe? Quando você tem uma reunião marcada com alguém e você não pode simplesmente furar essa reunião, porque você prometeu, você combinou ali, né? Tá, tipo, agendado ali, é uma reunião, entendeu? Tem um documento pra assinar. Isso transforma aquela coisa que você precisa fazer em uma coisa muito importante. E aí, quando você pensa nessa coisa sendo importante dentro da sua vida, dentro das suas tarefas, ajuda você a entender por que é tão importante separar um horário pra cumprir, pra começar e pra terminar, e não ficar arrastando com a barriga, porque se você organizou tudo direitinho, você sabe que tá tudo bem, vai dar tempo de fazer todas as outras coisas, porque você separou o horário direitinho. E isso funciona pra qualquer coisa, desde as mais simples, como levantar e escovar os dentes logo que você levantou, como também fazer um relatório que você precisa entregar, ou fazer o descarte daquelas peças que estão no seu guarda-roupa que você tá arrastando há tempos, porque você tá tentando achar um horário pra fazer. Sexta dica. Lembra que eu falei que quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, a gente tem que estimar o tempo que a gente vai levar, mas não necessariamente a gente sabe que eu vou levar 1h15 pra terminar aquela tarefa. Sabendo disso, é importante a gente lembrar que a gente pode reorganizar a nossa programação com frequência. Reorganizar a programação não quer dizer que você vai ficar arrastando as coisas com a barriga e falar, não, tudo bem, eu posso reorganizar depois. Reorganizar é uma possibilidade, não pode ser uma regra, não pode ser uma coisa comum. A reorganização da nossa agenda, ela tem que ser feita porque ocorreu um imprevisto, que acontece, super normal na vida de todo mundo, ou simplesmente porque aquela nova tarefa que você não tinha muito noção de quanto tempo ia levar, acabou tomando um pouquinho mais de tempo. E aí você precisa reorganizar as outras coisas que estão marcadas na sua agenda para fazer. Quando você vai reorganizar a sua agenda, você precisa estar muito consciente que você está fazendo isso porque houve necessidade, porque você precisou realinhar, porque uma coisa tomou mais tempo ou uma coisa tomou menos tempo do que você esperava que iria tomar. Mas você não pode usar essa ferramenta de reorganização como uma forma de procrastinar as coisas que você tem que fazer, entendeu? O que é importante aqui é você saber que existe a possibilidade de ter essa flexibilidade, mas ela tem que ter lógica, ela tem que ter um bom motivo. Se você estiver usando a flexibilidade da agenda para poder adiar as coisas que você tem para fazer, a gente volta para a primeira dica e aí você tem que responder. Você tá arrastando isso com a barriga por quê? Você tá com preguiça ou porque você não quer fazer ou porque não é importante? Sétima dica. Eu gosto sempre da ideia de olhar a semana para poder ter uma ideia geral dos dias, dos horários e distribuir as coisas que você precisa fazer ao longo desses dias e desses horários da semana. Uma coisa que ajuda muito a gente não cair nessa armadilha de ficar arrastando as coisas é classificar as nossas tarefas. Por exemplo, você pode usar cores. Vamos supor que as tarefas extremamente importantes ali, elas vão estar vermelhas. Então, você pode ir lá marcar com uma bolinha vermelha, com uma caneta vermelha ou com marca-texto, não importa. Cria cores para você ter noção daquelas coisas que são mais importantes que você precisa fazer naquela semana e as que são médio importantes e as que são pouco importantes. Isso te ajuda a criar prioridades. Então, você sabe que aquelas coisas que estão marcadas com vermelho, que são as extremamente importantes, precisam ter prioridade na sua agenda. Você precisa fazer elas naquela semana. Eu já disse aqui também que você pode, por exemplo, colocar uma coisa
coisa super importante pra fazer, uma por dia, se você conseguir, por exemplo, se não tem tantas. Ou você pode colocar coisas importantes pra fazer, por exemplo, indispensáveis que precisam ser feitas por período. Então fazer uma coisa que tá marcadinho lá como vermelha no período da manhã, uma marcadinha de vermelha no período da tarde. Aí você pode distribuir as outras que não são tão indispensáveis de serem feitas ao longo dos outros horários do dia. Usar cor ajuda pra gente bater o olho e entender o que está acontecendo, entender o que está faltando, entender o que a gente precisa fazer. Quando a gente não tem noção da urgência das coisas que a gente precisa fazer, fica mais fácil arrastar com a barriga, porque aí dá preguiça e aí você não tem um estímulo, você fica, tem umas coisas aí pra fazer, mas tô com preguiça, eu vou ficar aqui. Outra forma de classificar as tarefas é aquelas tarefas urgentes, importantes, aquelas que não são tão importantes. Eu gosto de colocar as urgentes, aquelas que os prazos estão chegando. Vou dar um exemplo. Preciso limpar o meu banheiro, porque no final de semana meus amigos estarão aqui, porque vamos comer uma pizza. Já é quinta-feira à noite e o banheiro ainda não foi limpo. Ou seja, eu preciso resolver isso logo. Eu preciso resolver isso antes do sábado, 6 horas da tarde, que é quando os meus amigos vão chegar. Essa tarefa é urgente, porque eu preciso pôr ela na frente, porque eu preciso deixar tudo organizadinho aqui para receber os meus amigos. Tô usando o exemplo aqui de organizar o banheiro, mas pode ser colocado em qualquer coisa da sua vida. Outro exemplo, você precisa marcar médico e precisa ser essa semana, porque você tem outros exames que você já tinha feito, que vão vencer, etc, etc. Você sabe que é urgente, que tem um prazo e tá acabando esse prazo. Vai lá e faz. Outro ponto muito importante é lembrar daquela palavrinha foco. Eu não gosto muito de ficar falando sobre foco usando exatamente esta palavra, porque tem aquelas piadinhas, né? Força, foco... Ih, já nem lembro mais a frase, mas é isso. Ficou meio manjado, mas é muito importante a gente ter noção de que quando a gente foca naquilo, quando a gente tá com a nossa atenção voltada pra determinada tarefa que a gente tem que fazer, fica mais rápido terminar essa coisa, porque a gente não tá distraído, sabe? Eu sempre uso exemplo de WhatsApp, mensagem no celular, mensagem na rede social, porque a gente tá lá escrevendo alguma coisa, ou a gente tá lá focado fazendo alguma coisa, e aí fica pipocando mensagem, fica pipocando notificação, e isso tira a nossa atenção. É claro que existem algumas coisas que tiram o nosso foco, que são incontroláveis e que elas acontecem, mas tenta sempre separar momentos do seu dia, da sua agenda ali, da sua semana, pra conseguir prestar atenção só na determinada coisa que você precisa fazer. Isso vai acabar tomando menos tempo do seu dia e aí você vai acabar essa coisa mais rápido. Use a técnica Pomodoro. Eu já disse aqui nesse outro vídeo, depois você vai lá ver. Ela é muito legal porque é uma forma de você ter noção de quanto tempo você separa para cada uma das suas atividades. Em resumo, você separa 25 minutos no cronômetro para fazer determinada coisa e aí depois que você tem um descanso, daí você vem com outro bloco de 25 minutos para fazer outra coisa. Lembra que eu falei na dica anterior? Ajuda a gente a ter uma noção de quanto tempo a gente tem, por exemplo, quando começa e quando termina. Quanto mais claro tiver pra você o tempo que você gasta, o tempo que você precisa pra fazer aquilo que você precisa fazer, menores as chances de você ficar procrastinando aquilo, de ficar arrastando aquilo. Muitas vezes essa coisa de ficar arrastando com a barriga as nossas tarefas é porque a gente não sabe muito sobre aquela coisa ou a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar. E lembra sempre que não existe mágica. Organização não é mágica, é planejamento, é entender quanto tempo tem, é entender quanto tempo você precisa. A preguiça vai aparecer. Uma hora ou outra, ela vai bater na sua porta. Você não é o único, todo mundo tem preguiça, eu tenho preguiça, o Diego tem preguiça, todo mundo tem preguiça. Mas o que você precisa fazer de diferente é se cercar de ferramentas que te ajudem a ter uma real noção do quanto tempo você vai usar para fazer cada uma das coisas. Mais importante de tudo desse vídeo, lembra que a nossa vida é feita de fases. Nem sempre a fase que a gente tá permite que a gente faça tudo que a gente quer. Mas o importante é que a gente faça tudo que a gente pode da melhor maneira possível. E aí, você gostou desse vídeo? Compartilha esse vídeo com alguém que tá arrastando com a barriga umas tarefas aí que precisam ser cumpridas. Não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo. Beijo!